Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do nosso Verdão, galera. Palmeiras estreia aí na temporada com vitória 1-0 para cima da Portuguesa, Campeonato Paulista, galera. Gol do Luigi. Tô deixando aqui para vocês tudo aí sobre essa partida com o Sport Center da ESPN. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? A gente começa com a vitória do Palmeiras para cima da Portuguesa, Campeonato Paulista, um confronto tão tradicional do estado, né? Estádio do Canindé foi que recebeu essa partida, essa estreia das duas equipes, professor. Um primeiro tempo bem movimentado, segunda etapa que começa com expulsão para o lado da Portuguesa, o Palmeiras marcando o gol da vitória com o Luigi. Mas uma Portuguesa que também, mesmo com um a menos, não se entregou não nessa segunda etapa. É verdade, uma Portuguesa valente contra um Palmeiras descaracterizado, com muitos garotos, mas garotos que renderam muito. Os garotos do Palmeiras hoje, o gol foi do Luigi, nós tivemos o Larsson, que inclusive sofre a falta no lance em que o Igor Torres é expulso 2 minutinhos antes desse gol, até um pouco menos, né? Porque até a expulsão comeu um pouco mais de tempo, mas com bola rolando, há uma saída errada do Carlos Miguel no começo do jogo, na frente do René, que vai perder um gol de cabeça também no segundo tempo, mas o Palmeiras foi muito competente. Garotos competentes, o Palmeiras continua investindo em garotos. Hoje, durante as transmissões, né? Nossos colegas falaram dos 50 garotos de 2020 para cá, de apenas 2 partidas em 350 que o Palmeiras não tinha meninos. E hoje foram os meninos que deram essa vitória num jogo que você falou muito tradicional. Para mim é clássico, na minha faixa etária. Jogos envolvendo a Portuguesa sempre foram clássicos. Pois é. Os clássicos não são marcados pelo momento, mas pela história. Qualquer clássico. Clássico na música, clássico no cinema. Hoje tivemos também esse ambiente de 2 torcidas da cidade de São Paulo, embora a gente saiba que a torcida da Portuguesa é uma torcida menor que a dos outros times grandes da cidade, mas deu para matar a saudade disso também, né, Glaucio? Pois é. De 2 torcidas de times da capital acompanhando o jogo. A torcida da Portuguesa acreditou até o fim, teve motivos para isso. A Portuguesa totalmente remodelada, tem 11 jogadores novos, alguns voltaram de empréstimo, como o Maceió, que estava no Mirassol, pouco participou daquela campanha, é verdade, só meia dúzia de jogos, mas fez um primeiro tempo muito bom. No segundo, justamente depois da expulsão, sai o gol do Luigi, dado pelo Maurício. Na verdade, o Maurício podia ter feito esse gol e até se arriscou, porque a imagem mostra que o Luigi está atrás da linha da bola e é isso que faz com que ele não esteja impedido. Uma vitória merecida de um Palmeiras que não é bem o Palmeiras, e uma exibição da Portuguesa num campeonato que vai ser muito difícil para a Lusa, né? Você tem 8 jogos. Isso não é campeonato, Glaucio, isso aí é uma contagem regressiva. Tanto tiro curto demais, né, professor? E para quem luta contra o rebaixamento, que é o caso da Portuguesa, vamos ser realistas, a Portuguesa luta muito mais contra o rebaixamento do que para a classificação, esse período de 8 jogos parece mais curto ainda. O Abel, conscientemente, hoje, nem sequer relacionou alguns dos seus melhores jogadores, né? A dupla Flaco Roque, o Gustavo Gomes, ninguém estava sequer relacionado. E o Palmeiras sai de campo com 3 pontos para darem sossego. Sossego até para continuar poupando. A gente segue acompanhando também a movimentação lá no Canindé, né? Ao longo do nosso Sport Center, vamos trazer o repercute dessa partida também, dessa vitória do Palmeiras. E aí, professor, você lembra, né? O Abel ainda segurando algum dos seus jogadores, mas havia muita expectativa do Marlon Freitas, que iniciou essa partida. E também, acho que já faz um bom primeiro jogo, né? Com essa camisa do Palmeiras. Óbvio que também precisa ali ainda se ajustar. Puxei as estatísticas dele durante o intervalo, de uma precisão de passes muito grande na primeira etapa, enfim. É óbvio que havia também essa expectativa por ver o Marlon, enfim, com a camisa do Palmeiras, a grande contratação aí desse início de temporada. Eu acho que ele entregou o que pode entregar do ponto de vista individual. Sim. Do ponto de vista coletivo, não dá para esperar que ele apresente aquilo que se espera dele, porque, como a gente acabou de falar agora, esse não é propriamente o Palmeiras para o ano, para a temporada. Mas ele fez uma partida muito decente, muito segura.
dando pinta do jogador que pode ser. É esse jogador importante para o Palmeiras. O Palmeiras precisava de alguém para essa posição. É a fome com a vontade de comer, né? Um jogador que do Botafogo fez história. Na sua saída acabou dividindo opiniões, porque o torcedor fica sempre magoado. Mas só o fato da gente ter tido notícia de tantos botafoguenses que tenham reconhecido, mais do que o Marlon fez, viu, Gláucia? A volta por cima do Marlon. Porque o Marlon era também um dos caras mais visados quando o Botafogo perde aquele título de forma tão dolorida em 2023, depois de ter feito aquele primeiro turno. Então, um jogador de uma cabeça e de um equilíbrio muito grande, fora a questão técnica, que a gente sabe é um jogador que vai ser muito importante para o Palmeiras. E aí o lance da expulsão... A revisão do VAR, né? Primeiro o amarelo e aí, após a revisão, o juiz expulsa direto. O Igor Torres sai falando, eu tirei o pé, mas ele tirou depois de ter posto, né? E colocou o companheiro de trabalho em risco. Isso. Teria mesmo que ser expulso. E claro, né? A gente falava desse Marlon Freitas chegando ao Palmeiras, né, professor? Você dizia dos principais jogadores ainda ausentes e é nesse encaixe desse Palmeiras ideal que a gente deve ver a melhor versão, né? A gente sabe do potencial que o Marlon Freitas tem, ainda mais bem encaixado ao lado de outros grandes jogadores, né? E muito importante um jogador como ele, num dia como hoje, tinha muito garoto. Eu sou sempre a favor, eu acho legal quando você traz muito garoto da base junto, e o Palmeiras fez isso não só do jogo de hoje, mas vem fazendo isso, porque os garotos se sentem mais à vontade com outros garotos do lado, né? O Santos, por exemplo, que se consagrou por lançar garotos, lança garotos sempre em dose dupla, e pelo menos em dose dupla, né? Desde Diego e Robinho, passando por Paulo Henrique, Ganso e Neymar, depois o Rodrigo, também sempre acompanhado de uma leva de jogadores que até... nem todos vingam, mas isso aconteceu no Palmeiras também. Garotos muito à vontade e alguns jogadores como o Marlon botando água na fervura. Pois é. Hoje teve alguma fervura da Portuguesa. A Portuguesa foi um time competente ao segurar o Palmeiras no primeiro tempo, com algumas estocadas, valente no segundo tempo com um homem a menos. Um bom teste para esses garotos já irem amadurecendo, porque bola... a maioria deles tem muita. E é isso também que se espera do Marlon, né? Ele tinha também essa postura de líder no Botafogo e tal, e óbvio que no Palmeiras também deve exercer isso. E a gente fala dos garotos, né, que o torcedor pode acompanhar, ainda tá rolando até copinha também, né, professor? Pois é. E até também alguns meninos já saltando aos olhos dentro dessa campanha de Copa São Paulo, enfim. Um Palmeiras estreando também, lançando mão de mais seus jovens por aí. Como falei, a gente segue lá no Canindé acompanhando essa movimentação para trazer esse pós-jogo para você, fala de Abel Ferreira, tudo mais. Assim que tivermos novidade, a gente corre para o Canindé para trazer tudo para você. Trazendo mais deste pós-jogo de Portuguesa 0, Palmeiras 1. Seja bem-vinda, Mari. Um beijo para você. Boa noite. Oi, Gláucia, um beijo pra ti também, um beijo pro Celso e um beijo pro fã de esporte que tá nos acompanhando aqui nesse pós-jogo. A gente fala diretamente aqui do Canindé, onde Portuguesa e Palmeiras se enfrentaram pela primeira rodada do Paulistão A1. O Palmeiras venceu por 1-0 com um gol de Luigi. Um jogo muito equilibrado no primeiro tempo, né? Com boas oportunidades para os dois lados. No segundo tempo, então, a gente tem a expulsão do principal nome da Portuguesa, que vinha sendo o Igor Torres. E aí, então, aos 7 minutos, o Palmeiras tem a oportunidade de abrir o placar. Na assistência de Maurício, o gol então do Luigi. No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu criar mais oportunidades. Claro, a Portuguesa ainda encontrou chances, conseguiu criar algumas boas jogadas, mas o Palmeiras garantiu a vitória por 1-0. Essa que foi a estreia do novo uniforme branco do Palmeiras, recém-anunciado, mas também de Marlon Freitas, o único reforço anunciado pelo Palmeiras para essa temporada, já estreou hoje. E olha, parece que ele nem tirou férias quando veio do Botafogo, porque realmente Marlon Freitas, ele estreia muito bem, consegue distribuir bem o jogo, uma precisão incrível nos passes também, uma boa estreia do Marlon Freitas, que com certeza vai aí em breve assumir essa vaga titular no time do Palmeiras, quando o Abel Ferreira realmente optar
por jogar com os 11 titulares, né? Hoje a gente teve um time mais misto, muita oportunidade para os garotos, inclusive a gente destaca o Larson, que fez um belíssimo jogo, ele que recebeu uma nova oportunidade, né, do Abel Ferreira, tinha tido uma oportunidade no último jogo do Brasileirão no ano passado e agora volta a receber essa oportunidade e corresponde, fez um excelente jogo, um dos destaques do Palmeiras na partida. Logo mais, a gente não vai ter zona mista aqui hoje por causa do espaço disponível aqui no Canindé, mas logo mais o Abel Ferreira vai falar por aqui em entrevista coletiva. Gláucia. Boa, Mari, obrigada. Boa sequência de trabalho aí para você, para toda a nossa equipe, acompanhando esse pós-jogo. Inclusive, Abel Ferreira já se posicionando lá. A gente vai para essa entrevista coletiva, então, do treinador do Palmeiras. Novo, Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Abel, iniciando o Campeonato Paulista com um time um pouco diferente do que teve no ano passado, isso faz parte do planejamento de um rodízio, algo que já aconteceu anteriormente nessa competição. E dentro disso, queria te ouvir também uma avaliação sobre essa estreia, sobre os jogadores que chegaram agora, caso do Marlon Freitas, e também dos garotos que tiveram a oportunidade. Olha, primeiro desejar um bom ano a todos e dizer-vos de coração que estava com muitas saudades vossas. Estou a falar sério. Olha, o que tu viste foi a equipa do Palmeiras. Nós o ano passado fomos rodando a equipa em muitos momentos, sobretudo no início do ano, tentando dar tempo a todo mundo, jogando duas equipas. Logicamente este ano bati mais um recorde, uma pré-época 4 dias, portanto os jogadores apresentaram-se domingo à noite e na segunda-feira só exames, portanto eles não precisavam de treinador nem domingo à noite, nem na segunda-feira, portanto terça, quarta, quinta, sexta, 4 dias, jogo no sábado. Tivemos que internamente ter muitas reuniões, perceber os jogadores que estavam com bateria acima dos 15, 20%, porque quando tens um período de férias ou de descanso merecido pela intensidade que é o futebol brasileiro, tu tens que descansar mentalmente, a única forma é dar folgas. E se têm dúvidas disso, vejam o que é que faz o Guardiola, vejam o que é que faz o treinador do Paris Saint-Germain, que muitas vezes a meio do ano, com tantos jogos, 2 ou 3 jogadores saem uma semana para recuperar, porque o desgaste, mais do que o desgaste físico, hoje em dia é o desgaste mental. E acho que tivemos bem, como te disse, em 4 dias apresentar esta dinâmica de jogo. É verdade que no último terço nem sempre com as melhores decisões, mas gostei muito, sinceramente estou muito feliz pelo aquilo que eu vi, pela dinâmica que vi. Os jogadores novos só temos um praticamente, que é o Marlon, que nos vai, eu disse ao teu colega, vai nos trazer maturidade, vai nos trazer experiência, vai nos trazer pausa no jogo. É verdade, vocês têm que entender uma coisa, nós vendemos 2 bilhões de jogadores, compramos 700 milhões em jogadores, mas ficamos mais fracos 1 bi e 300. E este ano vamos ter que fazer os ajustes que tivermos que ser feitos para continuar com a equipa competitiva como tem sido. E foi uma grande contratação do Barros e da Leila e muito contente por trazer um jogador com esta qualidade que nos vai acrescentar não só liderança no grupo. Vocês sabem, saiu-nos o Rocha, saiu-nos o Mike, saiu-nos o Zé, saiu-nos o Rony, saiu-nos o Luá. E uma equipa não é feita só de bons jogadores, uma equipa é feita de experiência, de malandragem, de cobrança, e aí nós queremos este ano. Acho que aprendemos o ano passado, não é? Até o VAR aprendeu, vocês não viram, não é? Não sei se o VAR da Libertadores era diferente deste, mas é muito triste, não é? Quando tu vês um lance muito pior do que aconteceu e tu a cumprires as leis com VAR e numa final de Libertadores com supostamente VAR de top e árbitro de top, está aí a prova como o treinador às vezes do Palmeiras é chato, mas a gente muitas vezes diz que o Palmeiras não rematou no golo, o Palmeiras foi incompetente na final, mas esse asterisco ninguém o vai tirar e hoje tiveram a prova disso. Abel, boa noite aqui. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Para a imprensa analisar, para o torcedor analisar, é preciso entender o que se passa na cabeça do treinador e no planejamento que vem pela frente. Como você disse, uma pré-temporada de 4 dias, vamos lá, não tem pré-temporada, o calendário começou, aí está, e é o desafio que vocês têm pela frente. Quando que a imprensa e o torcedor de modo geral
vai poder olhar e falar assim, o Palmeiras está fisicamente com a pré-temporada completa. Porque de modo geral são 30 dias e você vai ter que fazer essa pré-temporada com os jogos acontecendo. Como que está o planejamento e quando vai dar para olhar e falar, o Palmeiras cumpriu a pré-temporada mesmo tendo jogos em meio a ela? Acredito em 4 ou 5 semanas. Agora, por exemplo, o GFT vai demorar mais tempo porque teve uma lesão. O Vitor Roque no treino teve uma entorse no tornozelo. O Filipe Anderson está fora. O nosso Paulinho está fora. O Lopes chegou gripado, muito gripado. O Facundo teve um problema físico no treino. Eu gostava muito de dar respostas e prometo que um dia que eu parar eu faço reuniões para vocês perceberem tanto como eu e para errarem também como eu erro, que também faz parte. Mas isto não, eu não te consigo, com 4 dias de preparação, isto vai ter que ser avaliado. A primeira coisa que eu fiz, para tu ficares a saber, quando cheguei, foi reunião com o Núcleo de Performance e o mais rápido possível querer saber, mais de tudo, a resistência, a força e a velocidade dos nossos jogadores. É a primeira coisa. E depois fazer exatamente uma bateria. Estão a ver a bateria do celular? Quanto é que está cada um neste momento? E amanhã é normal, depois de um período de descanso, os jogadores não estão preparados. Vocês dizem que o condicionamento físico não pode ser o mesmo com 4 semanas, 5. Eu acredito, a minha experiência diz-me que em 4 ou 5 semanas os jogadores que não perderem esta primeira fase estão prontos. Só que infelizmente, em função das lesões que nós vamos tendo, isto é um perigo, mas é o que é. Fazer 4 jogos, ao final de 4 jogos, pôr os jogadores neste nível de exigência. E não está em causa a qualidade técnica. O Palmeiras é disparado tecnicamente muito melhor do que a Portuguesa, com todo o respeito, só que o futebol de rendimento não se vive só de técnica, vive técnica, tática, física e a parte mental, né? E depois quando juntamos a isto o espírito do grupo, aí tu tens um elenco pronto para competir. Nós vamos tentar preparar a nossa equipa nesses quesitos e acredito, como tu disse, aqueles que não perderem a pré-época, que em 4 semanas estarão prontos ou com a bateria cheia. Tá bem? Abel, aqui no fundo, boa noite. Essa é a 6ª temporada que você inicia como técnico do Palmeiras. Eu queria saber de que maneira você sente que você mudou nesse período todo, de que maneira a sua visão, às vezes, a respeito do futebol brasileiro, do Palmeiras, enfim, dos desafios que você tem pela frente, e como você está encarando essa temporada de 2026, com que espírito? Desafio. Orgulho e orgulho ferido e um bocadinho de raiva também por muitas das coisas que aconteceram o ano passado. Umas foram do meu controle ou do nosso controle, outras não, e espero que não se repitam, mas daquilo que nós controlamos vamos, como te disse, vamos nos desafiar. E em relação à primeira pergunta, quem for atento sabe que ao longo destes 6 anos eu sempre fiz coisas diferentes. Mas entendo o futebol jogado, o futebol falado, a tática, as dinâmicas, é muito mais difícil de ser entendidas e se calhar dá poucos cliques que as pessoas não têm muito interesse em saber isso. É mais fácil o treinador criticou a arbitragem, ou o treinador pegou-se não sei com quem, ou os jogadores pegaram, só há um jogador dentro, vocês têm que dar a informação mas se vocês prestarem atenção, nós já fizemos de tudo aqui. Já fizemos saída a 3, já jogámos com linha de 5, já jogámos de uma maneira que estamos a jogar um pouquinho diferente agora. Vamos à procura, acima de tudo, desafiar a equipa técnica. Mas como te disse, no ano passado, desiludidos, os torcedores desiludidos, a comissão técnica desiludida, a diretoria desiludida, mas sabemos aquilo que fizemos e sabemos, mais de tudo, o que não fizemos, aquilo que esteve no nosso controle e aquilo que não esteve no nosso controle. Portanto, este ano temos mais uma vez a oportunidade de recomeçar e a verdade é que nestes últimos 5 anos, 2020 ganhamos 2 troféus, 2021 ganhamos 1, 2022 ganhamos 3, 2023 ganhamos 1, 2024 ganhamos 1, 2025 não ganhamos nenhum, já para não falar nos vices. Como eu vos disse o ano passado, há aqui uma consistência, há uma equipa que tem estado sempre a brigar e até para ficar em segundo tu tens que lá chegar. Portanto, o que nós queremos agora é brigar até à final e ganhar títulos. É disso que nós nos alimentamos, é para isso que eu aqui estou e é isso que os nossos torcedores esperam de nós.
Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!